Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ontem eu fui assistir o tal do filme do Oppenheimer e aí eu tive um insight muito louco durante o filme que eu vou falar pra vocês nesse vídeo aqui. É uma coisa muito interessante, muito inteligente, que talvez pouquíssimas pessoas tenham chegado a essa conclusão. Como eu sou um cara que pensa muito e que está muito ativo, eu decidi falar sobre esse assunto, porque eu tive essa durante o filme. Aí eu falei, putz, eu preciso passar isso pra galera urgente, porque é uma coisa disruptiva, é uma visão diferente do filme e das ideias e até acerca do cérebro humano, da inteligência humana, até onde a gente pode ir, até onde a gente geralmente vai. Então fica comigo aqui nesse vídeo que você vai gostar desse conteúdo, vai ajudar você a entender a sua própria inteligência até. Seguinte, no filme você percebe que o Oppenheimer, aliás, você não precisa nem ver o filme pra você saber que o Oppenheimer é foda. O Oppenheimer foi um cara genial, foi realmente uma pessoa genial, que estava envolvida com as pessoas mais geniais que já existiram na história da fucking humanidade. Ele dava rolê com Einstein, ele dava rolê com Niels Bohr, ele dava rolê com o presidente Eisenhower, ele dava rolê, enfim, você entendeu, com um monte de gente foda, genial, gente inteligentíssima. Porque ele era tão inteligente quanto. Isso o levou para rodas de pessoas inteligentes. E aí, por que ele foi aceito em rodas de pessoas inteligentes? Porque ele era inteligente, logo ele foi identificado como um cara que pode andar conosco. Então, tipo assim, você pode andar com a gente, você não é um idiota. Você sabe falar coisas que a gente nem consegue compreender e olha que a gente é genial também. Então vem cá com a gente que a gente vai permitir que você entre numa roda. Então, para você entrar em rodas de pessoas fodas, só para comecinho de conversa, você já tem que ser foda. Você não pode não ser. Ou pelo menos você tem que ter a disposição de ser foda. Porque o cara que já é foda sabe identificar outra pessoa foda, ainda que ela esteja no começo da sua jornada para se tornar uma pessoa foda. Só numa conversa, só nas ideias, você sabe que aquela pessoa está despertando, ou despertou, ou está no processo de evolução para se tornar alguém foda, inteligente, enfim, é disso que eu estou falando, beleza? Essa é uma coisa. E aí você vê que o cara é muito genial, que o cara é espetacularmente maravilhoso, um cientista maravilhoso. Mas, contudo, porém, entretanto, ele é um macaco com um graveto na mão. Quando se trata de saber jogar o jogo do convívio, saber lidar com as outras pessoas, saber ter a noção e visão de mundo. Aí você fala, como é que o Oppenheimer, como é que um cara tão foda quanto o Oppenheimer é um cara inteligentíssimo, genial, mas ele peca nisso? Como é que ele não tem visão de mundo? Como é que ele não enxerga as coisas com essa certa apuração? Ele não sabe fazer essa leitura das pessoas, de identificar outras pessoas fodas, por exemplo. Ele não sabe compreender os meandros do que cerca ele de uma forma normal, de uma forma natural, vamos dizer. Só que, por outro lado, no filme, tem a esposa dele, que não é genial, é uma dona de casa que cuida de 2 filhos. E ela tem isso que falta nele. Inclusive é por isso que deu certo o casal. Todo relacionamento é uma sociedade de ambas as partes, de 2 partes ou mais. Uma precisa complementar a outra para que funcione. Senão, pode esquecer. Se eu sou matemático e caso com uma pessoa que é matemática, um exemplo, não há complemento de uma com a outra, você entendeu? Eu não estou falando só do cunho profissional, estou falando de todos os cunhos. Quero que você interprete o seu cérebro aí e que você entenda com o seu cérebro aí. E você vai ver que realmente há uma debilidade e a gente não vai conseguir ter um relacionamento saudável por muito tempo, porque não há complementação. Precisa haver complementação. Precisa haver esse encaixe de um com o outro. Ambos precisam ser coordenados de uma forma a qual funcione, para que ambos deem certo.
E você vê que a mulher do Oppenheimer, ela é maravilhosa, ela é tão genial quanto ele, nesse outro aspecto que ele é debilitado em. Então a gente tem uma balança igualitária nessa história, certo? A mulher do Oppenheimer é foda e genial num ponto que ele é debilitado. E ele é foda e genial num ponto que ela é debilitada. Os dois juntos são o combo da morte, da bomba atômica. Entendeu? Isso é maravilhoso. Só que, como que, entendeu? Como que isso funciona? Como que isso acontece? Por que o Oppenheimer não tem isso? E por que ela não é genial? Ou seja, pra gente ter uma pessoa genuinamente foda, olha o que eu vou falar agora. Agora vem a parte que eu destruo tudo, que eu jogo tudo na terra. Eu ferro com tudo agora, quer ver? O Oppenheimer não é foda. Logo, o Oppenheimer não pode ser comparado com o Steve Jobs, ainda que ele tenha revolucionado muito a ciência e criado coisas maravilhosas, enfim. O Oppenheimer não pode ser comparado com o Elon Musk da vida, porque lhe falta o outro lado. E você só se torna uma pessoa verdadeiramente genial. Você só se torna uma pessoa verdadeiramente um gênio da humanidade nesse calibre, assim como é o Steve Jobs, assim como foi Albert Einstein e outros que tinham, quando você tem os dois lados em você. Quando você é genial e quando você tem a visão de mundo lapidada e maravilhosa dentro de você. Não que você não venha a depender de outras pessoas para outros quesitos. Não, você vai depender de outras pessoas. E isso eu falo por mim mesmo, porque eu me identifico muito com essa pessoa, como essa pessoa que tem esses dois lados. Eu consigo enxergar isso com muita facilidade e é por isso que eu consigo identificar isso em outras pessoas com muita facilidade. É por isso que eu falei isso no começo do vídeo, que é simples você identificar quando você está lá. Quando você passou por uma caminhada, você enxerga com facilidade qual é a caminhada para você se tornar essa pessoa, para você chegar nesse ponto que você hoje está e como que você enxerga quem está em que ponto e quem é quem na fila desse pão, certo? Então, o que me faz entender aqui nessa história? O que eu percebo dentro dessa história? Que você, enquanto uma pessoa inteligente, precisa focar não só em adquirir conhecimentos para se tornar genial e disruptivo, mas que você precisa trabalhar o outro lado. Você precisa saber lidar. O Oppenheimer era um macaco com um graveto lidando com pessoas, certo? Ele tem uma cena, o spoilerzinho aqui de leve para você, que ele vai ser interrogado lá e aí ele treme na base. Ele é um coitado na hora que ele está sendo interrogado. Até que ele vê que ele é um coitado que não sabe e se toca, que ele não tem aquilo que é preciso. E a mulher dele é chamada, então, por ele para fazer essa boa aí pra gente. Fala assim, faz a boa pra mim porque eu não tô sabendo fazer a boa. Aí chega lá, ela destrói. Nossa, ela esfarfulha, ela esmirilha, ela pega a paçoquita. Os caras que estão lá interrogando são paçoquitas. Ela pega e faz assim, ó. Sabe? Faz assim com a paçoquita. Esmirilha eles, põe eles no chinelo. E eles são altamente gabaritados, eles são muito mais geniais que ela. Eles estão num nível intelectual elevadíssimo porque eles têm cargo público. Em cargo público, assim, tipo da CIA, tipo de FBI, tipo de coisa investigativa fodida que você tem que ser um cara muito genial. Então é uma mesa rodada de gente desse tipo. E ela, dona de casa, você vai falar, dona de casa é uma coitada? Nem fodendo. Ela chega lá e põe todo mundo no chinelo. Então, quando você une essas duas facetas da moeda, você percebe que existe a possibilidade de você se tornar alguém verdadeiramente muito foda em todos os aspectos da sua vida, certo? Aí sim, com a visão de mundo, você terá. Porque o Oppenheimer é o seguinte, pico de inteligência, genial, maravilhoso, sustenta isso por um tempo, mas a falta desse outro lado faz ele decair. Tanto que foi o que aconteceu com ele. Ele decaiu, definhou, né? Ele foi excomungado, esculachado depois que ele criou a bomba atômica. E todas as outras coisas positivas que ele fez, incluindo a criação
dessa, que infelizmente é uma arma, mas dessa engenhosidade científica por trás foi, foda-se. Por quê? Porque ele não teve o outro lado. Então, em dado momento da sua inteligência, você vai precisar do outro lado para continuar crescendo essa curva gráfica, certo? Então, o gráfico é o seguinte: burro pra caralho, começou a ficar genial, maravilhoso, inteligentíssimo, plá, manteve, plá, 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 plá. Se tem o outro lado, continua escalando, ou pelo menos mantendo-se no topo. Se não tem outro lado, chances muito grandes de haver regresso e cair. E a mesma coisa ocorre com a mulher dele. Ela tem o outro lado, o que faz ela lá para cima do gráfico, e aí ela se mantém. Mas a falta de genialidade não permite que ela suba mais. E no longo prazo, ela definha, certo? Ela começa a decair. Eu acho que conforme a idade vai chegando, o cérebro já não vai trabalhando da forma que devia, e aí vai atrofiando, e isso vai refletindo diretamente na parada cognitiva, né? Na parada intelectual mesmo. E aí você começa a... Então, para você ir atingindo o pico, certo? Para você conseguir se manter ao máximo em cima dessa curva, você vai precisar ter os dois lados, tá? E aí entra essa outra parada. Seja em você ou no outro, de preferência em você, porque aí você se torna o ser humano genial, sem depender de terceiros para conseguir atingir isso, certo? Mas você vai ter uma vida muito melhor, muito mais fácil, tanto que ele conseguiu dar uma resolvida, o próprio Oppenheimer, em si, por conta dele ter a esposa dele colaborando com ele, ainda que você não venha a ser um Steve Jobs, um gênio maravilhoso desse calibre, você ainda será muito inteligente e terá facilidades de, pelo menos, oscilar ali no topo, sem descer muito, entendeu? Então, é interessante essa ótica, e ela faz todo sentido quando você analisa pessoas ao seu redor, quando você analisa outros cases de sucesso. Eu sou um cara que consome muita biografia de tudo que é gente que você pode imaginar, principalmente pessoas de sucesso. Então eu consegui, ao longo do tempo, como já falei em vários vídeos aqui desse canal, identificar padrões de comportamento, identificar padrões de atitude das pessoas e ver quem é quem na fila do pão. E isso, quando eu assisti o filme, eu comecei a perceber esse lado intelectual, essa colaboratividade necessária consigo mesmo. Ou seja, você não usa a inteligência de terceiros. Eu tô falando aqui propriamente da genialidade, tá? De você ser uma pessoa disruptiva, fora da curva, que cria coisas que outras pessoas vão usar, coisas que foram criadas do zero absoluto, que não são ideias copiadas, enfim, você entendeu? Beleza? Então, é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos trocando uma ideia. Se você entendeu o que eu falei, se você não entendeu o que eu falei também, comente aqui. Eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa, quero saber se a gente chega num acordo disso. Vamos trocar uma ideia. Fique à vontade para deixar seu comentário. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.